Eu gostei de Devoradores de Estrelas, porém temos alguns poréns, não é verdade? Hail Mary, que pra mim é um nome que não se traduz muito pra Devoradores de Estrelas, né? É um filme sobre a última esperança da humanidade estar num herói mais improvável possível. E com base nisso, a gente começa uma grande aventura épica. Eu não entendo porque as pessoas estão comparando com Interstellar, porque não tem absolutamente nada a ver com Interstellar, a não ser pelo fato de que tá no mesmo bairro ali, né? É tudo no espaço. Então não entre nesse filme com essa expectativa. Devoradores de Estrelas é um filme sobre essa bactéria, né? De um ponto de perspectiva de trama. Essa é uma bactéria que acaba infectando vários sols, estrelas, né? Ao longo da galáxia, e essas estrelas acabam perdendo parte da sua... No caso do Sol, o Sol acaba morrendo, diminuindo aí a potência, né? A cavalagem. Com isso, a Terra acaba enfrentando algumas consequências climáticas que vão acabar extinguindo a humanidade em cerca de 30 a 50 anos ali, acabou, bastante coisa já vai ter acabado. Enfim, desastre natural. E aí a gente tem esse professor, que é o arquétipo do herói improvável e também do herói relutante, né, que tá dentro aí de todos os arquétipos de heróis. Ele é um professor de ensino fundamental. Por coincidência, ele fez um estudo que fala justamente sobre seres que não necessariamente não precisam de água para sobreviver no espaço. E aí ele foi rejeitado pela comunidade científica, ele também tinha suas rebeldias aí, ele acabou se tornando professor e tava feliz. Aí chega Call to Adventure, né, o chamado da aventura, chega essa cientista que tá representando esse grupo de cientistas que vai meio que salvar o planeta Terra e vai dar um jeito de consertar esse problema aí dos devoradores de estrelas, né, que estão na galáxia. Qual que é o grande problema? Se você tem um filme sobre a eventual extinção da humanidade, você tem algumas questões a se levar em consideração. Em primeiro lugar, a gente acreditar que algo pode dar errado é o mais importante, certo? Porém, o tom do filme, ele pesa tanto na comédia, é quase uma comédia meio absurda, assim, e bem física, sabe? A ponto do personagem principal, do Ryland Grace, tropeçar a todo momento. Ele usa uma jaqueta tipo super amarela, chamativa, que não condiz com um personagem que é mais tímido e introspectivo como ele. Enfim, tem algumas coisas que acabam destoando um pouco da seriedade do tema do filme. E claro que isso pode ser bom de muitas formas, porque dá uma aliviada, dá um tom mais leve, mas você pode fazer isso tanto que você acaba acreditando que o filme é mais uma comédia do que uma história a ser levada a sério com consequências reais. E isso acaba meio que minando um pouco a trama do filme e a gente acaba não acreditando tanto no que pode ou não pode dar errado. Dito isso, o nosso personagem principal, representado pelo Ryan Gosling, cara, o Ryan Gosling carrega. Assim, ele é o ator, talvez o ator mais carismático da nossa geração, e a gente dá muita risada por conta da performance dele, e em alguns momentos, sim, a gente chega a ficar emocionado, não necessariamente por conta só dele, mas também do relacionamento, acima de tudo, dele com o Rocky, que é essa amizade improvável, porque quando ele chega numa estrela que eles identificam como a única estrela que não tem essa bactéria, quando ele chega lá, cara, do nada tem uma nave ali. Tem tipo, mano, que é isso, sabe? Ele fica se perguntando. No livro, pelo menos, tem um momento muito legal de, tipo, de mistério. Porque o cara tá no meio do nada no espaço, ele nunca se sentiu tão sozinho e ele vê um objeto, um OVNI, sabe? Tipo, um objeto voador. Não sei se está voando no espaço, mas enfim, um objeto não identificado ali, no meio do nada, que é onde ele foi, pra buscar a solução para esse grande enigma aí, enfim, frente a muitas coisas que acontecem ao longo do filme, né? Foi lá buscar a solução. E eu não tem spoiler também, né? Já é bom avisar desde o começo do vídeo aqui, sem spoilers, mas tudo isso tá no trailer. Infelizmente tá no trailer, porque no livro, uma das maiores surpresas que você tem ao ler é... Tipo, cara, o que tá ali? Você não sabe o que tá ali. Então tem esse mistério. Você tem esse personagem que tá extremamente solitário no espaço, que isso não é muito bem transmitido no filme. A gente tem essa questão do personagem não só tá sozinho no espaço, mas no livro ele fala muito sobre a solidão dele na Terra também. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente entender do personagem. Quando ele conhece o Rocky, né, que é o ETzinho, a pedrinha, a gente sabe imediatamente por quê e da onde vem a importância daquela conexão pra ele. Porque na Terra ele não conseguiu se conectar com ninguém. No filme a gente tem um pouco disso, né, onde a cientista fala, você não tem nenhum cachorro, né, você não tem ninguém. Até com o Rock ele faz aquela brincadeira que a namorada dele, né, escolheu outro cara. E cara, nossa, eu só quero dar um parênteses aqui, porque o cara que faz o puppeteering, né, ele pega o fantoche do Rock, ele controla, ele acabou se tornando a voz do Rock, porque ele tava contracenando com o Ryan Gosling, meio que lendo o roteiro ali, só que o cara entendeu tanto o personagem que ele acabou se tornando a voz também. E brilhante, assim, nossa, assim, pra fazer a gente se conectar com uma pedra alienígena
é muito difícil. Então daí que tá a genialidade do livro, eu acho que o filme fez isso muito bem. Eu acho que o fantochista, não sei em português, mas o ator que tava por trás do Rock também fez isso de uma forma brilhante, tanto fisicamente quanto verbalmente, né? Então eu acho que isso foi muito bem sucedido. Mas qual que é o problema? É que a gente nunca levou, eu nunca acreditei que isso pudesse dar errado, sabe? Como audiência, embora eu já tenha lido o livro e tudo mais. Então é um filme que acaba sendo vítima de uma das coisas que deixa ele tão interessante, que é a comédia, mas eu acho que a gente vai pra um tom que é um pouco comédia demais, assim. Mas eu quero saber de você que assistiu sem ler o livro, o que você achou? Você achou isso que eu tô falando agora? Se conecta com o que você achou também? Comenta aqui e já se inscreve pra mais análises como essa. E aí, dito isso, gente, eu acho que assim, quando eu li o livro, eu achei que fosse um livro impossível de se adaptar pra um filme, porque tem muito monólogo interno, tem muitos experimentos científicos que podem ser extremamente áridos. Eu acho que o primeiro ato do filme se sente um pouco esse impacto, mas a comédia acaba ajudando muito. Mas eu acho que a comédia poderia ter sido um pouco mais equilibrada ao longo do filme, ou mais concentrada no começo, pra dar uma leveza na hora desses experimentos. Isso não foi bem assim que isso aconteceu, né? Mas eu achei que fosse impossível, um livro impossível de se adaptar, e não foi. Eu acho que é um filme bem sucedido, eu gostei, eu me diverti, e eu recomendo. Mas tem essa ressalva da questão de como eles não conseguiram representar muito bem a solidão dele na Terra, né, especificamente, até no espaço. Eu acho que essa questão do Rock, de quando ele encontra essa nave, ter sido resolvida muito rápido, acaba prejudicando grande parte do mistério e também, eu diria, a fundação do relacionamento deles, que são dois seres que é um alienígena pro outro, né? E eu acho que isso, eles acabaram se conectando muito rápido, eles já estavam dançando em menos de, 2 minutos, então isso meio que prejudicou um pouco o filme, porque uma amizade, um relacionamento entre dois personagens é um arco, e esse arco já começou da metade. E quanto maior esse arco, mais a gente se conecta com o relacionamento dos dois. Não que eu não tenha me conectado, eu acho que foi, de novo, por grande mérito aí do ator por trás do Rock, eu acho que a gente conseguiu se conectar, mas é uma coisa que me incomodou um pouco, e também a forma como o personagem do Ryan Gosling foi representado de uma forma muito, muito, muito caricaturesca, digamos, né? Ele parecia uma caricatura de um homem. E a gente fala muito em filmes, né? Uma grande regra que a gente segue como roteiristas é personagens complexos e roteiros simples. E esse é um filme, sem dúvida nenhuma, com um roteiro muito complexo, porque muitas coisas acontecem, a gente tem que acompanhar, e a bactéria, etc. E os personagens são relativamente simples, né? E não complexos, assim. A gente tem essa questão do herói relutante dentro do Ryland Grace, mas a gente não tem mais nada, né? A gente não realmente não consegue ir muito mais a fundo disso. E eu acho que a forma que eles... Enfim, eu não vou entrar em spoilers, eu falei, mas enfim, eu acho que essa é a grande ideia do filme. Eles acabam não trazendo muito essa questão. Mas eu acho que um milagre nesse filme é a edição. Eu acho que eles fizeram um roteiro muito enxuto, uma edição muito enxuta, e conseguiram fazer um filme que, por consequência, entretém muito ao público. E se um filme tá entretendo, é muito difícil de falar que ele não tá cumprindo com o seu objetivo. Então, por isso, recomendo pra vocês assistirem Hail Mary, Devoradores de Estrelas.